Olá, meus queridos alunos da primeira série, beleza? Dando sequência aí à apostila, então, hoje nós vamos ver aí o módulo 1, capítulo 3, beleza? E continuando aí com a modelagem aí da superfície do planeta Terra, hoje nós iremos ver aí sobre os agentes modeladores e formadores do relevo, tranquilo? Então vamos lá. Então, há, logicamente, no planeta Terra aí aquilo que nós chamamos de agentes que são formadores e agentes que são modeladores do relevo. Vamos ver então aqueles que formam e aqueles que modelam o relevo propriamente dito. Antes disso, se faz necessário ver qual que é a área da geografia específica que vai estudar aí a forma do relevo terrestre, que nada mais é do que a forma que a superfície terrestre se apresenta aos nossos olhos. Lembrando que nós temos os relevos continentais e nós também temos os relevos oceânicos, beleza? O que nós vamos tratar aqui são dos relevos continentais nesse primeiro momento. Então, nós temos aqui, certo, que a ciência que vai estudar esse processo aí é a geomorfologia, onde geo é terra, como vocês já sabem, morfo é forma e logia é o estudo, ou seja, vai estudar aí as estruturas que formam a superfície da Terra, tá? Então, olha só, o que é relevo, certo? O relevo, logicamente, o professor já falou, dei aí o meu conceito, que é a forma que a superfície terrestre apresenta aos nossos olhos, mas tem alguns conceitos um pouco mais científicos. Trata-se do conjunto de formas da crosta terrestre manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas. Então, o que isso daqui quer dizer? Quer dizer que existe o relevo, volto a falar, tá? O relevo continental e o relevo oceânico, que eles podem estar divididos em várias formas, né? Logicamente, aí nós temos que entender o quê? Que existe as principais formas de relevo e existem as formas subjacentes de relevo. Então, aqui elas estão misturadinhas, olha só. Montanhas, planaltos, planícies, depressões, cordilheiras, morros, serras, né? Icebergs, vulcões, vales, escarpas, abismos, cuestas, entre outros. Então, aqui nós temos os principais e os subjacentes, formas de relevo aí que nós podemos citar propriamente dito. Então, como se forma o relevo, certo? Então, nós vamos ver que o relevo se forma a partir de agentes. Esses agentes, eles podem ser chamados de agentes exógenos, que são todos os processos que ocorrem na superfície terrestre, diretamente relacionado aí ao intemperismo físico, químico e biológico, e nós também temos as forças endógenas, certo? Que são as forças internas aí do planeta Terra. Essas forças internas aí do planeta Terra, na outra aula nós já tratamos, certo? Sobre os movimentos lá das placas tectônicas, sobre o vulcanismo, certo? Entre outros fatores. Então, todo aquele conteúdo que nós tivemos na aula passada vai estar diretamente relacionado ao que? Aos agentes formadores do relevo. Então, olha só, agentes endógenos irão formar o relevo. Agentes exógenos, que são os agentes externos, irão transformar o relevo terrestre. Tranquilinho? Então, seguindo aí um pouquinho para vocês relembrarem aí, sobre os agentes aqui, endógenos. Então, dentro desses agentes endógenos, nós vamos ter o tectonismo, certo? Que nós tratamos na aula passada aí, que nada mais é do que os tremores de terra, ou seja, o terremoto propriamente dito. Nós temos o vulcanismo, certo? Ou seja, os fenômenos vulcânicos, entre eles aqueles grandes vulcões que expelem lava para todo lado, beleza? E nós temos os sismos propriamente dito, tranquilinho? Então, todos esses fatores aqui, certo? Vão formar o relevo terrestre. Aquilo que nós chamamos de planalto, planície, depressão e montanha, são formados aqui por esses agentes endógenos. Aí nós temos exemplos de como isso daí ocorre. Então veja só, partindo aqui do vulcanismo, tá? É a atividade pelo qual o material vindo do manto atinge a superfície. A aula passada o professor falou para vocês que o vulcão
tá? É o caminho pelo qual o magma que está lá no interior da Terra, certo? Pega para chegar até a superfície terrestre, beleza? Então aqui, ó, o conceito é o mesmo. Então o caminho do magma até a superfície terrestre para ele vir a ser chamado de lava é pelo vulcão, onde esse vulcão pode haver, né, um cone vulcânico, né, tipo uma forma montanhosa, ou pode ser simplesmente uma rachadura na superfície terrestre, onde começa, logicamente, aí a vazar a lava propriamente dito. Então nós temos lava, cinzas e gases, certo? E, logicamente, essa lava, essa cinza e esses gases vão mudar o relevo em sua volta propriamente dito. Tranquilo? Aí nós temos os movimentos tectônicos, só para revisar para vocês rapidinho, tá? Então nós temos limites construtivos, certo? Então olha só, placa com movimento divergente, ou seja, olha só aqui quando a placa é movimento divergente, o que acontece é o afastamento das placas tectônicas. Lembrando que um dos principais exemplos desse movimento divergente aqui é o afastamento da América do Sul do continente africano propriamente dito, em toda aquela teoria lá da Pangeia, beleza? Aí nós temos os limites destrutivos, certo? Que são aqui as placas com movimentos convergentes. O que é movimento convergente? É quando as placas tectônicas, uma se chocam contra a outra, onde a mais leve afunda, ou seja, mergulha no magma, e a mais pesada soergue-se em cima da outra placa. Lembrando que esse movimento aqui de convergência faz com que a superfície da Terra enrugue e surge uma forma de relevo bastante interessante, que são os dobramentos modernos. Esses dobramentos modernos geralmente são chamados de cordilheiras. Aqui nós temos os limites conservativos, certo? Das placas tectônicas. Então, olha só, placas com movimento transformante, ou seja, são aquelas plaquinhas, ó, que elas vão se raspar efetivamente e logicamente vão entrar em processo aí de esfoliação, mudando também a forma aí da superfície terrestre. Aí os abalos sísmicos, certo? Muito importante. E aí eu chamo a atenção de vocês aqui para uma informação nova. A aula passada o professor falou que os abalos sísmicos são provocados pelo movimento das placas tectônicas, mas tem um outro fator que pode provocar os sismos também, que é a ação antrópica, ou seja, a ação do homem. Como diz aqui, ó, pode ser também associado à ação humana, quer direto ou indiretamente, nas atividades de extração de minerais, água ou petróleo, ou seja, extraindo minerais, extraindo água, extraindo petróleo. No interior da Terra ele fica oco, beleza? Então ele ficando oco e toda uma estrutura que tem que suportar de seres humanos andando, prédios, casas, etc. Então esse solo tende a se assentar. A partir do momento que ele se assenta, é gerado aí o que? Um sismo, beleza? Ou seja, uma vibração sísmica. Então, tem duas formas de se provocar o sismo ou de se sentir o sismo. Uma forma é a forma natural e a outra forma é pela ação antrópica propriamente dita. E lembrando, certo, que o foquinho aqui nós temos o hipocentro, onde ocorre a atividade, digamos assim, tectônica, e aonde o terremoto é sentido, o abalo sísmico é sentido, primeiramente nós temos o epicentro, beleza? Tudo isso daí, logicamente, vai somar para que a superfície terrestre vá se formando efetivamente.